Fala galera do YouTube, 14ª aula aqui da nossa série de controle de estoque e a gente está aprendendo a construir essa belezura aqui que está atrás de mim e a gente viu em 13 aulas aí como é que a gente faz para construir tudo isso daqui, esse formulário, tem bastante coisa. Lembra que aqui na descrição, ó, baixar a série de controle de estoque que você consegue ver tudo isso daí que eu estou te falando bem passo a passo, com todos os arquivos, tudo bem bonitinho. O que a gente vai ver aqui na aula de hoje? A gente vai continuar a construção dessa caixa de listagem aqui do meu estoque, para eu ter todos os estoques e quanto de estoque disponível, todos os produtos e quanto de estoque disponível eu tenho em cada um deles. A gente já viu isso na aula passada, a gente deve ver nessa e na próxima aula também, porque é um código um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais complexo, mas nada demais, é só a gente quebrar bem passo a passo que a gente consegue ver ele também. Antes da gente começar o conteúdo, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder notificação de absolutamente nada que a gente coloca aqui no canal e também não se esquece de lá no final me deixar aquele seu comentário, me dando o seu feedback dessa aula ou me dizendo que você chegou até o final, porque é muito legal saber que vocês assistiram tudo. Então, feito tudo isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje, que é a continuação da aula passada. Vamos embora. Então, ó, fechei aqui o meu formulário, ele já abriu aqui o VBA, botão direito, exibir código. Esse primeiro códigozinho é o que a gente estava construindo na aula passada, que é esse de atualizar a caixa de listagem de estoque. A gente zerou as informações da aba estoque, copiou aquela parte de produtos da aba de controle de produtos e colou nessa aba, preencheu o cabeçalho e depois colocou a fórmula na célula P2, C2 e D2. Então, ó, o resultado final foi isso daqui. Tá aqui bonitinho, só que falta o quê? Eu arrastar essas informações até a última linha preenchida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro descobrir qual que é a última linha preenchida da aba de estoque. Então, ó, vou chegar aqui e vou descobrir qual que é a última linha preenchida da aba de estoque. Então, ó, vou chegar aqui embaixo, linha igual a x estoque ponto range A100000 ponto end xlup ponto row. Pronto, descobrimos a última linha da aba estoque. Caramba, Diego, mas você foi muito rápido. Então, porque a gente já fez isso não uma, não duas, não três, mais do que 3 vezes aqui nessa série de controle de estoque. A gente tem várias vezes isso daqui que a gente usa para descobrir a última linha. Ó. Dá uma olhada. Aqui já tem uma que a gente fez isso, em algum outro lugar deve ter outra. Se não tiver nesse formulário, tem lá naquele outro. Aqui, ó, mais uma vez. Então a gente já fez isso daqui várias vezes. Qual que é o passo a passo para descobrir a última linha? Primeiro, vai na aba. Segundo, vai numa célula muito lá embaixo. Depois, dá um Ctrl seta para cima. E depois, é só você descobrir a linha dessa célula. Então, o que a gente faz é, ó, vou lá numa célula lá embaixo, Ctrl seta para cima, repara, cheguei ali na última linhazinha, e aí eu só vou pegar a linha 7 e vou guardar isso daqui dentro de uma variável. Então, a gente só passou rapidinho, porque a gente já viu isso várias vezes. Lembra que você tem acesso a todas as aulas da nossa série, fazendo aquele passo a passo que eu comentei no início do vídeo. Então, ó, perfeito, descobrimos a última linha. O que eu quero fazer agora? Pensa comigo, eu tenho 2 casos. Se a última linha for a linha 2, ou seja, se eu tiver só isso daqui, eu quero arrastar isso daqui para baixo? Não, eu não quero fazer absolutamente nada. Agora, se eu tiver informações, ou seja, se a última linha for maior do que 2, ou seja, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, ou pode ser qualquer coisa, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar tudo isso daqui e arrastar para baixo. Ou seja, eu quero chegar aqui, ó, duplo clique, pronto. Faz sentido o que eu falei? Então é isso que a gente vai colocar lá dentro do nosso VBA. Só um último detalhe. Aqui a gente viu se eu tiver uma linha ou se eu tiver mais de uma linha, mais de um produto no caso. Agora pensa comigo. Se eu tiver só isso daqui, ou seja, se eu tiver só o cabeçalho, se eu não tiver nenhuma linha ali na minha tabela, ou seja, se linha for igual a 1, que é só o cabeçalho, eu quero preencher alguma coisa? Não. Então a gente tem 3 casos ali e vamos ver o que a gente vai fazer, como é que a gente vai tratar isso daqui. Então, ó, vou voltar aqui e vou deixar do jeito que ele estava, sem preencher as informações. Então, repara, vamos chegar aqui no nosso código. Eu tenho que descobrir qual que é a última linha e fazer aquele teste antes de preencher as fórmulas lá na minha planilha. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou tirar isso daqui, ó, Ctrl X, vou dar Enter aqui, ó, e vou dar um Ctrl V. Então, ó, primeiro eu descubro a última linha, depois eu vou ver se eu coloco isso daqui ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, se eu tenho alguma informação. Ou seja, se linha for maior do que 1. Repara, se linha for 1, se ele chegar aqui e a linha for 1, eu não quero fazer absolutamente nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a primeira comparação que eu vou fazer é, linha é maior do que 1? Se for, beleza, a gente vai colar alguma coisa. Se for, ele é algo desse tipo. Tem uma informação, ou tem mais de uma informação, ou só tem uma ali. Então, beleza. Agora, se linha for
menor do que 1, ou seja, se linha for 1 ou se linha for 0, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer absolutamente nada. Eu não quero colocar nenhuma informação aqui, eu não quero preencher compras, vendas e estoque, porque aqui não tem nenhum produto. Então vamos fazer isso lá dentro do meu VBA. Como é que eu faço essa comparação? A gente já fez também aqui na série de controle de estoque. Eu vou usar o if, que seria o se. Então vamos ver, vou escrever e depois eu leio isso daqui para vocês em português. Então, ó, if linha maior do que 1, then, e aqui lá embaixo, ó, para a gente já fechar essa estrutura, end if. O que eu acabei de fazer aqui? Se a linha for maior do que 1, então eu vou fazer tudo isso daqui, ó. E aí eu vou jogar pro lado, vou dar um tab. Então, ó, selecionei tudo, tab, que aí ele vai pro ladinho. E o tab é aquela tecla, ó, que é uma setinha para cada lado, fica em cima do caps lock. Perfeito. Então, recapitulando. Se a linha for maior do que 1, então preenche tudo isso daqui. E se não for maior do que 1, ou seja, se a linha for exatamente igual a 1, o que ele vai fazer? Ele não vai passar por isso daqui, ele vai vir daqui, direto para cá, e ele segue o código. Então ele vai seguir o código sem colar absolutamente nada aqui. Então ele não vai colocar essa fórmula, não vai colocar essa e não vai colocar essa. Agora, se for maior do que 1, ou seja, se tiver assim, linha, qual é o valor de linha? 2, porque é a última linha preenchida na minha tabela. 2 é maior do que 1? Sim. Então ele vai entrar aqui e vai preencher as informações. Ele vai colocar a fórmula, vai colocar a fórmula, vai colocar a fórmula. Então, perfeito. Show de bola. Agora a gente tem uma outra comparação, que é o quê? Se eu tenho mais do que uma linha. Então, ó, se linha for igual a 2, perfeito, a gente já vai colocar isso daqui. Agora, se eu tiver mais de uma informação, ou seja, se linha for maior do que 2 também, então, ó, aqui a gente foi ver se linha era maior do que 1. Agora, se a linha for maior do que 2, significa que eu tenho mais informação do que essa linha daqui. E a gente já viu, se linha for maior do que 2, eu vou ter que fazer o quê? Selecionar e dar um duplo clique. Se for muito maior do que 2, mesma coisa, eu vou ter que selecionar e dar um duplo clique. Então, se ela for maior do que 2, independente do número dela, se for 3, se for 1000, se for 1 milhão, eu vou ter que arrastar para baixo. Então, a gente vai ter que fazer isso lá dentro do VBA também. Então, ó, se for maior do que 1, coloca ali as informações na primeira linha. Show de bola. Agora, se só for igual a 2, por exemplo, é maior do que 1, perfeito. Então ele vai fazer o quê? Só vai colocar isso daqui e não vai precisar arrastar para baixo. Ó. Nesse caso daqui, ele só preenche as informações, não precisa arrastar para baixo. Mas, se ele for maior do que 2 também, aí ele arrasta para baixo. Então, ó, primeira etapa, compara se for maior do que 1. Então, ó, Ctrl C. Vou chegar aqui, Ctrl V. Se linha for maior do que 2, então, e aqui eu vou dar um end if para fechar também. O que eu quero fazer se linha for maior do que 2 também? Então, ó, é maior do que 1 e é maior do que 2. Além de eu preencher essas informações ali, eu quero fazer o quê? Arrastar para baixo. Como é que eu faço esse arrastar para baixo, esse duplo clique? Repara, é bem simples também. Sheets, estoque, ponto, range, B2, 2 pontos D, e aí eu tenho que juntar com a última linha da minha tabela, que a gente já tem nessa variávelzinha daqui. E a mesma coisa que a gente já fez algumas vezes. Como é que eu faço para juntar esse intervalo com a última linha? Fecha aqui, E comercial e linha. Pronto. Agora isso daqui vai ser B2 até D, linha. E linha é a última linha preenchida da nossa tabela, que aqui vai ser 7. Então ele vai de B2 até D7. E o que eu vou fazer? Ó, eu selecionei isso daqui, eu já indiquei isso daqui nessa minha formulazinha. Fechei, perfeito. Como é que eu faço para ele arrastar para baixo? Esse arrastar é basicamente eu estar completando essas informações, eu estar preenchendo essas informações daqui para baixo. Como é que eu faço isso em inglês? É o fill, ó, ponto, fill down. Esse fill seria preencher e down é para baixo. Então eu estou preenchendo para baixo, mesma coisa que eu arrastar para baixo. Então perfeito, ele vai fazer exatamente isso daqui. Show de bola! Então recapitulando, ele vai ver se a linha for maior do que 1. Se for maior do que 1, significa que eu tenho pelo menos um produto. Então eu coloco lá as fórmulas nesse produto. Aqui eu vou ver o quê? Se eu tenho mais de um produto. Ou seja, se eu tiver 2, eu tenho que arrastar para baixo. Se eu tiver 3, tem que arrastar para baixo. Se tiver 4, tem que arrastar para baixo. E por aí vai. Eu só não vou ter que arrastar para baixo se eu tiver exclusivamente um produto. Então ele coloca as fórmulas, mas não arrasta para baixo aqui. Então tá certinho. Uma última coisa que eu tenho que fazer aqui, depois dele colocar a fórmula e tudo mais, é calcular essa fórmula. Porque aqui, ó, eu cheguei aqui e coloquei a fórmula, mas eu tenho que calcular isso daqui, eu quero forçar que ele calcule isso daqui, que é basicamente eu chegar no Excel e apertar F9. Ele vai atualizar todas as fórmulas que eu tenho aqui. Como é que eu faço para atualizar só essa aba? É bem simples, eu chego aqui, ó, sheets.calculate. Ó, eu tenho que dar um nome da aba, na verdade, sheets, estoque, já tá quase me esquecendo.
calculate. Perfeito. Ele vai calcular todas as fórmulas da aba estoque. Então, perfeito. Agora ele vai fazer o quê? Vai colocar a fórmula no primeiro produto e vai arrastar para baixo se eu tiver mais de um produto. Vamos testar isso daqui, ó. Vou salvar, vou voltar lá no meu Excel, eu tenho que vir aqui no formulário, ó, duplo clique, clica no formulário, dá um play e repara, já rodou tudo aqui bonitinho. Vou fechar, vou voltar lá no meu Excel e agora tá tudo certinho. Colocou todos os meus produtos, colocou o cabeçalho e colocou a fórmula para todo mundo ali bonitinho. Agora um detalhezinho que você já deve ter percebido. Não é interessante a gente deixar a planilha com muitas fórmulas. Por quê? Porque ela fica pesada. Porque para e pensa, toda vez que eu alterar um valor na minha fórmula, ou seja, se eu chegar aqui e colocar 2 e der um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai recalcular todas as fórmulas da minha planilha. E aqui ele não mudou por quê? Porque continua o mesmo valor. Mas se eu chegar aqui, ó, vir aqui em compras e vendas, e ao invés de 100, colocar aqui, ó, 1000, o que ele vai fazer? Ele recalculou aqui e apareceu 1000 ali no produto 1. Então, ó, Ctrl Z, voltei, ele atualiza de novo. Então, se você tiver muita fórmula, ou seja, se eu tivesse aqui 1000 produtos e aqui tivesse muitas formulazinhas para esses 1000 produtos, daria problema. Ele, toda vez que ele fosse atualizar um produto, ele faria o quê? Demoraria bastante, porque é o tempo dele recalcular. Então, o que a gente pode fazer? Pensa comigo, se eu cheguei até aqui, eu já tenho os valores de estoque, certo? O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso copiar essas informações, ó, Ctrl C, vir aqui em colar e eu vou usar essa opção, ó, colar valores. O que ele vai fazer? Ele vai tirar todas as fórmulas que eu tinha nessa minha seleção e só vai colar os valores. Repara, ó, antes de eu colar, dá uma olhada ali na barra de fórmulas, ó, tem, ó, fórmula, tudo aqui tem fórmula. Se eu vier aqui no colar e clicar em valores, repara, eu não tenho mais fórmula. E o que ele fez? Ele só colou o valor. Então, dessa forma, o que a gente fez? A gente não tem mais aquele problema de toda vez que eu mudar um valor, ele tem que ficar recalculando. Isso daqui deixa a planilha muito mais leve. Então, vamos fazer isso. Depois de a gente fazer todo esse passo a passo, eu vou copiar tudo que eu tenho aqui nessa minha aba e vou colar valores nelas para isso daqui ficar levinho e deixar o nosso código mais eficiente. Nosso código não, a nossa planilha e aí o formulário como um todo. Então vamos voltar aqui, botão direito, exibir código e vamos fazer isso aqui agora. Muito simples para a gente fazer isso, ó. Sheets, estoque, ponto. O que eu quero copiar? Tudo que tiver escrito na minha planilha. Como é que eu me refiro a isso? Used range. Intervalo, ó, range é um intervalo. Used é usado. Então, todo intervalo que tiver usado, ponto copy. Então, ó, tudo que eu estiver sendo utilizado na minha aba estoque, eu vou copiar. E onde é que eu vou colar? Sheets, estoque, ponto, used range. Eu vou colar em cima dele mesmo. Lembra que lá a gente copiou e só colou valores? Eu não coloquei em outro lugar? Então, é exatamente aqui que a gente vai colocar. Então, ó, ponto, paste, special. Só que se eu fizer só isso, eu estou fazendo o quê? Dando Ctrl V. Eu não quero dar um Ctrl V. Lembra que a gente fez meio que uma gambiarra? A gente, ó, copiou, veio aqui e depois colou? Então é um tipo especial de colagem, não uma colagem padrão. Se eu vier e der um Ctrl V, ele vai manter a mesma coisa. Ele vai colocar formatação, fórmula e tudo mais. Então eu quero colar só os valores. Como é que eu faço isso daqui, ó? Eu dou um espaço e eu falo, ó, XL, paste, values, que significa cola apenas os valores. Então, ó, quando eu der a setinha para baixo, ficou maiúscula, tá tudo certinho ali. Então, ó, vamos rodar isso daqui para testar. O que ele vai fazer? Vai deixar só os valores. Vai fazer exatamente o que ele já tinha feito e vai deixar só os valores ali embaixo. Deixa eu só fazer aqui um negocinho de, ó, vou apagar esse espaço, apagar isso aqui, também, porque tava deixando com muito grande o nosso código e ele não é tão grande assim. Se você acha mais fácil de entender com alguns espaçozinhos, sem problema nenhum, pode deixar. Só que eu prefiro deixar assim, que aí fica mais compacto, não precisa ficar subindo e descendo o tempo todo. Então, ó, ele copiou, depois ele colou valores. Ele fez isso aqui, ó, copiou, Ctrl C e veio aqui, ó, colar valores. Agora para e pensa comigo. Tem alguma coisa que está te incomodando aqui que você gostaria de fazer? Eu, por exemplo, depois que eu colo, eu gosto de fazer o quê? Apertar ESC, para ele parar de ficar copiando. Porque, ó, toda vez que você cola, ele continua aquela cobrinha ali andando. Então isso é muito ruim. Eu acho chato. Não tem tanto problema, mas eu acho chato. Dá para desativar isso daqui, ó, fazer esse ESCzinho lá pelo VBA também. E aí eu vou te mostrar como fazer. É só chegar aqui, ó, application.cut copy mode, esse primeiro, aí eu vou dar um tab, e aí você coloca igual a false.
e aí setinha para cima ali, ou clica ali em cima e tá lá, igual a false. O que ele vai fazer? Tudo aquilo lá, só que no final ele vai parar de ficar copiando, não vai ficar aquela cobrinha. É basicamente como se a gente tivesse dado um ASCII ali depois de colar. Então vamos testar isso daqui, ó. Salva a planilha primeiro, vou até apagar isso daqui, ó. Vou apagar tudo, que aí você vai ver que não tem nada. Então, ó, salvei a planilha, vou voltar aqui, ó, duplo clique, cliquei, vou dar um play. Repara que ele rodou tudo lá em, ó, muito rápido. Então, é o tempo dele abrir, é o tempo dele fazer todas aquelas informações. Então, você vê como o VBA torna isso muito mais eficiente. Ele pegou todos os produtos, colocou a fórmula aqui, ó. Deixa eu fechar pra gente ver isso daqui direitinho. Colocou todos os produtos, colocou cabeçalho, colocou fórmula aqui, fórmula aqui, fórmula aqui, arrastou até a última linha preenchida, copiou e colou valores, tudo isso em uma fração de segundo. Então, isso tudo é muito rápido, isso tudo fica muito eficiente com o VBA. Então, ó, a gente viu na aula passada como é que a gente faz essa primeira parte. Agora a gente conseguiu arrastar para baixo, copiar e colar valores, e na próxima aula eu acho que a gente consegue matar o quê? A parte da caixa estoque, para a gente colocar onde? No nosso formulário, ó. Clicar, vou dar um play aqui para ele aparecer aqui, porque de nada adianta a gente ter ele na nossa aba, mas não ter ele dentro aqui do nosso formulário, bonitão assim como as transações, eu quero ter ele aqui também. Então a gente vai ver isso na aula que vem, a gente pode começar ou terminar a ver, vai depender do tempo que a gente demora para fazer isso. Então, ó, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, lembra de deixar o seu like e se inscrever e clicar no sininho para você não perder nenhuma notificação que a gente tem dos vídeos aqui todo santo dia no canal, e também me deixa aquele comentário dizendo que você chegou até o final do vídeo. Aí pode dizer, Diego, cheguei, pode colocar a hashtag somos 12%, que são os 12% que começam a assistir e chegam até o final, pode colocar família hashtag, ou pode me dar uma sugestão também. Então, ó, 4 sugestões aí de comentário, me deixe comentário que eu quero ter essa interação aí contigo. Então, ó, espero que tenha gostado, te vejo na próxima aula pra gente completar isso daqui.